dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade à palavra de ontem, que falou sobre Zaqueu, o publicano rico. Essa mensagem, ela está lá no livro de Lucas, capítulo 19. E ontem nós lemos do versículo 1 ao 7. Caso você não tenha visto a palavra de ontem, volta lá no vídeo e veja, Zaqueu, Jesus te chama. E ontem nós terminamos no versículo 7, mas eu vou ler aqui um pouquinho, vou aqui dar uma resumida no de ontem, né? Zaqueu, um homem rico, um publicano, de baixa estatura, e ele tinha um desejo, ele tinha um sonho de saber quem era Jesus, de ver Jesus, de conhecer Jesus. Só que tinha uma grande multidão, e essa multidão provavelmente não gostava muito dele, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Então ele teve que ali encontrar ali uma solução, tomar uma atitude, sair na frente daquele povo para conseguir ver quem era Jesus. E ele subiu ali numa figueira brava. E quando Zaqueu estava ali naquela figueira, Jesus ali entrando naquele lugar, se aproximando ali de onde Zaqueu estava, Jesus, os olhos dele foram para o alto, para cima, como falou na passagem de ontem. Aqui no versículo 5. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Os olhos de Jesus foi para o lugar mais improvável, para Zaqueu. Muitos ali, eu imagino que eram seguidores de Jesus, alguns se sentiam melhores do que Zaqueu, porque Zaqueu era um homem que, aos olhos de muitos, era inferior a eles. Mas Jesus olhou para Zaqueu. Então, Zaqueu, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos, aqui fala todos, criticaram, dizendo: Jesus, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Poxa, tinha tanto justo aqui e Jesus foi para a casa de um pecador. E hoje, vamos dar continuidade a essa mensagem, do versículo 8 até o versículo 10, que fala assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Esse é o versículo chave de hoje. Por quê? Ontem, nós vemos que Jesus, os olhos dele voltou para Zaqueu. Os olhos de Jesus foram para Zaqueu. Jesus não olhou para o pecado dele, Jesus não olhou para as falhas. Jesus simplesmente chamou a ele, falou: venha, Zaqueu, venha até mim, venha depressa. E Zaqueu foi depressa até Jesus. E quando nós nos chegamos até a Deus, quando Jesus ele nos chama, e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, os primeiros passos que nós damos da maneira que somos, né? E ouvimos muita gente falar: vem como estás. Mas quando Jesus ele começa a entrar na nossa vida, quando Jesus ele começa a tocar na nossa vida, quando nós começamos a ouvir a voz de Jesus, olha o que fala aqui no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Fala assim: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, toda a palavra de Deus. Para que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando nos chegamos a Deus, nós nos chegamos cheios de erro, cheios de pecado. Mas a partir do momento que nós começamos a ouvir Jesus, começamos a ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, começa a haver uma transformação na nossa vida. E essa transformação, ela é fundamental, ela é necessária.
Porque às vezes nós ouvimos pessoas falar assim: poxa, eu me arrependo pela vida errada que eu tive, eu me arrependo pelos meus pecados, eu me arrependo pelas minhas falhas. Só que a pessoa não tem feito nada para mudar tudo que ela fala que ela se arrepende. E quando nós queremos realmente mudar, nós temos que ter atitude. Observe que esse livro de Lucas, né, aqui no capítulo 19, que fala da vida de Zaqueu, ele é cheio de atitudes. Primeiro, Zaqueu teve que ter atitude para subir naquela figueira. Depois, Zaqueu teve que ter atitude para descer daquela figueira. Depois, Zaqueu teve que ter atitude para mudar o que ele era, para ser aquilo que Jesus desejava que ele fosse. Então, nesse versículo de hoje, que eu falei que é o versículo chave, que fala: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Quando Zaqueu conheceu Jesus, quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e eu vejo a casa de Zaqueu como a vida dele, né? Porque a nossa vida, a nossa casa, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele entra em nós, precisa ter mudança, precisa ter transformação. Quando Jesus apareceu para Zaqueu, Zaqueu começou a perceber que existiam coisas na vida dele que afastavam ele da presença de Deus. E eu acredito que ele começou a analisar: Jesus, o que me afasta da tua presença? E aqui no caso, como Zaqueu era um cobrador de impostos, Zaqueu começou a observar que nas atitudes dele como cobrador de impostos, existiam atitudes erradas. Então ele disse para Jesus, né? Ele disse para Jesus que ele ia dar aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. O verdadeiro arrependimento, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós temos o desejo de mudar. Nós temos o desejo de fazer diferente. De pedir perdão se for necessário, né? O arrependimento nos leva a nos consertar, nos leva a fazer diferente. Então, aqui continuando essa passagem de hoje, disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa. Hoje a salvação chegou a esta casa. Hoje a salvação chegou a esta casa. Olha bem, a salvação, ela não chegou até Zaqueu quando Zaqueu desceu daquela figueira e foi até Jesus. Mas a salvação, ela chegou até Zaqueu quando Zaqueu ele se arrependeu e começou a fazer diferente. Então, o verdadeiro arrependimento, ele nos leva à salvação. Pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, aqui está a resposta, por que Jesus, no meio daquela multidão, Jesus não olhou para os retos, para os justos, mas Jesus olhou para o pecador. Porque Jesus, ele veio para a salvação, para salvar. Porque o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Então, aqueles que eram justos não entendiam por que Jesus estava olhando para Zaqueu. Mas Jesus estava olhando para Zaqueu porque Jesus ele precisava salvar Zaqueu. E Jesus, ele nos olha. Jesus ele está olhando para nós porque ele quer também nos salvar. Porque ele também tem um plano, assim como ele tinha um plano ali na vida de Zaqueu. Quando ele olhou para Zaqueu e viu muitas coisas erradas na vida de Zaqueu, Jesus sabia que precisava fazer mudança ali. E por isso Zaqueu foi escolhido. Mas nós temos que tomar o cuidado. Olha o cuidado que nós temos que tomar. Deus ele me levou para uma palavra hoje, que está lá no livro de Jó, que fala assim: mas por certo, Deus não rejeitará o correto,
Deus ele não rejeitou aquelas pessoas que estavam ali à volta dele. Nem segurará os malfeitores pela mão. Quando Jesus ele escolheu ali Zaqueu, ele não queria dizer que ele aceitava a vida errada de Zaqueu. Não. Porque ele não segura pelas mãos aquele que faz coisas erradas. Mas o que ele quer dizer quando ele olhou para Zaqueu? Ele quer dizer o que está escrito nesse versículo, que foi o último que eu li. Que ele veio para salvar os perdidos. Então, naquele momento, Jesus ele segurou pelas mãos Zaqueu, dando a Zaqueu uma oportunidade de arrependimento. Então, Zaqueu ele teve ali uma oportunidade. Mas se Zaqueu, depois de ter conhecido Jesus, depois de ter tido uma experiência com Jesus, depois de Jesus ter entrado na casa dele, na vida dele, se Zaqueu não tivesse mudado, daí vem esse versículo aqui que eu acabei de ler, que está em Jó. Jesus não ia continuar segurando nas mãos de Zaqueu. Porque Jesus, ele veio para salvar. E a palavra que Deus ele nos dá, e eu acredito que a palavra que Deus ele está te dando há muito tempo, eu acredito que Deus está falando ao teu coração há muito tempo, é uma palavra para você entender que você é um escolhido do Senhor. Jesus tem um plano para a tua vida. Mas, para você ser salvo e entrar no reino de Deus, você precisa fazer uma escolha. Se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Jesus. Porque as mãos que ele estendeu para Zaqueu, eram as mãos para tirar Zaqueu daquela situação de pecado. Mas o que será que teria acontecido se Zaqueu tivesse permanecido no erro? Será que Deus é homem mentiroso? Será que Deus não vai cumprir a palavra dele? Porque na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então, meditando novamente nesse versículo, no versículo de Jó, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 20, mas por certo Deus não rejeitará o correto, nem segurará os malfeitores pela mão. Então, hoje nessa manhã você está tendo uma oportunidade de salvação para a tua vida, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de nova vida. Então segure isso, faça como Zaqueu, agarre essa oportunidade com força, se arrependa, entregue a sua vida para Jesus, que Ele, como eu disse ontem, no vídeo de ontem, é Ele que vai fazer o restante. Muitos, às vezes, têm medo de se chegar até Deus, porque tem muito que mudar, tem muito o que eliminar da sua vida. E eu olho hoje para a minha vida, e eu um dia fui uma grande pecadora. Não que hoje eu não cometa meus erros, cometo sim, mas houve muito arrependimento na minha vida. E quando eu olho hoje para o meu passado, que eu vejo tantas coisas erradas que eu fazia, e eu me lembro que naquele momento eu achava que eu não ia conseguir nunca ser uma pessoa de Deus. Eu não ia conseguir ser feliz sem o pecado. Muitos acham isso, que não conseguem ser feliz sem o pecado. Muitos acham que não conseguem ser feliz sem a balada, sem a bebida, sem o cigarro, sem a prostituição, sem os namorados. Muitos acham isso. Mas hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz sendo cristã. Hoje eu sou feliz porque Jesus mora em mim. É uma felicidade totalmente diferente. E o que o diabo tenta nos mostrar dia após dia é que é impossível ser feliz tendo uma vida correta perante a Deus. Mas eu falo para você, é possível sim. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando o Espírito Santo, ele entra dentro da nossa vida, ele nos enche com frutos do Espírito de Deus, que é o amor, que é a paz, que é a alegria. E essa alegria não é uma alegria só, aquela alegria que a gente sentia quando bebia. Quando eu bebia, eu ficava muito alegre. Mas depois que passava aquele efeito da bebida, vinha dor de cabeça, vinha ânsia de vômito, vinha os problemas, vinha tristeza. Mas a alegria de Jesus, não. A alegria de Jesus, ela não se limita com um copo de cerveja. A alegria de Jesus, ela permanece. E mesmo diante das batalhas, das lutas, das tribulações. E nessa manhã, Jesus, ele te convida a se arrepender. Nessa manhã, Jesus, ele te convida, porque ele te escolheu.
né? Ele te escolheu, ele tem um plano na tua vida e ele quer fazer mudança na tua vida. Então se arrependa, volte para Jesus. Eu creio que assim como Zaqueu, muitos que estão ouvindo esse vídeo têm o desejo de conhecer Jesus. E tudo isso começou na vida de Zaqueu através de um desejo. E como ele teve uma atitude, se achegar até a presença de Deus, Deus ele mudou totalmente a vida desse homem e transformou ele e fez de um homem cheio de falhas, fez ali um grande homem de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos nós tenhamos um bom dia e um forte abraço em cada um. Amém.